muito pragmáticos, muito teóricos, muito práticos, muito do preto e branco, né? Aquela coisa bem direcionada, e nos falta um pouco essa capacidade de acolher o Espírito que é grande desconhecido, né? Há um profundo desconhecimento na caminhada da igreja sobre a presença do Espírito, mas é claro que não quer dizer que não o tenhamos, não o acolhamos, não façamos a experiência com ele, né? Mas eu quero que nós possamos nessa manhã refletir sobre essa dimensão do Espírito Santo, na sua presença e ação no movimento das mães que oram. Afinal de contas, é movidos pelo Espírito que nós vivemos o nosso testemunho de fé. E vamos, para começar a nossa conversa, partir de uma dimensão que nós acolhemos na última quinta-feira santa. Jesus está na última ceia com os discípulos, e ali, logo depois do lava-pés e no momento que Judas sai do cenáculo, Jesus ele começa os chamados discursos de despedida, do capítulo 14 ao capítulo 17 do Evangelho de João. É interessante porque João, ele é o único que detalha um pouco daquilo que aconteceu na última ceia. Os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, eles trabalham uma perspectiva bem sucinta da instituição da Eucaristia, do anúncio da negação de Pedro, né? Colocando ali a atenção daquele momento, mas logo passando para as cenas da paixão, a prisão de Jesus, todo o processo que ele sofre diante do sumo sacerdote, depois de Pilatos e todos os demais momentos que nós acompanhamos na sexta-feira da paixão. Mas João ele faz questão de colocar um olhar ali muito mais próximo desse instante, porque vamos imaginar o que significou a última ceia para Jesus. Pensemos, por exemplo, que logo mais vamos almoçar quando chegarmos em casa, né? Então, como seria a nossa cabeça sabendo que aquela é a nossa última refeição? Especialmente a última refeição das pessoas que mais amamos. Então, a última ceia, João ele coloca um olhar diferenciado, nos convida a entrar no cenáculo e a viver esse último momento de intimidade entre Jesus e os seus discípulos. E estes discursos de despedida vão fazer parte dessa tensão, que é uma tensão, né? Jesus sabia o que ia acontecer. Inclusive o capítulo 13 do Evangelho de João começa dizendo: quando chegou a hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus sabia que a hora havia chegado, aquela hora que ele preparou durante todo o seu caminho, toda a sua missão. Por isso que quando nas bodas de Caná, Jesus diz a Maria: mulher, a minha hora ainda não chegou. De que hora é essa que está falando? Não é a hora de fazer milagres, como muitas vezes a gente imagina, mas é a hora da cruz. Então é a hora de formar a nova aliança. E é claro, né, a festa de casamento nos remete à aliança que Deus fez com o seu povo. Por exemplo, no profeta Oséias nós encontramos sempre essa imagem. A aliança que Deus firma com Israel é como um casamento, onde Deus é o esposo, Israel é a esposa, e nessa união íntima, nesse diálogo profundo de amor, com muita fidelidade da parte de Deus, é assim que o povo é chamado a caminhar. Então a hora de Jesus havia chegado, e ele quer preparar os discípulos, porque ele sabe que ele vai dar um passo. Depois de 3 anos aproximadamente de caminho, de missão, de milagres, de sinais, de palavras, de discursos, de encontros, de desencontros, estava chegando a hora que Jesus iria passar deste mundo para o Pai. E assim ele quer preparar os discípulos. Então, Jesus está próximo de toda essa realidade difícil
que ele vai enfrentar. Porém, ele quer deixar um legado para cada um de nós, para os discípulos ali e depois, claro, para todos nós, discípulos e discípulas de todos os tempos. E entre as palavras de Jesus, nesse discurso de despedida, nós encontramos a promessa do Paráclito. João é o único que coloca o Espírito Santo como um dom prometido. Os demais, Mateus e Marcos, por exemplo, não citam tanto a pessoa do Espírito Santo. Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, né? Mas de uma forma distinta. O Espírito vai conduzindo Jesus pela missão. Desde o início, é o Espírito que fecunda o ventre virginal de Maria, é o Espírito que vai conduzi-lo ao longo de todos os passos. Mas em João, o Espírito é oferecido como uma promessa, como um dom. Inclusive, são 5 textos nos quais Jesus fala da dimensão da promessa do Espírito. Se você está com a sua Bíblia aí, abra por favor em João capítulo 14, versículos de 15 a 17. É o primeiro lugar onde aparece o Espírito Santo como promessa aos discípulos, a cada um de nós. O texto nos diz: se me amais, observareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Então o Espírito Santo ele aparece nessa primeira dimensão como um dom prometido, né? E falar de promessa é uma dimensão fundamental para a compreensão das Sagradas Escrituras e da nossa relação com Deus. O nosso Deus é um Deus de promessas, desde o princípio, né? Desde o princípio, nas relações que Deus vai estabelecendo com a humanidade, desde Adão e Eva, né? Porque as promessas primeiras são feitas a Adão e Eva ainda no paraíso, logo após o pecado, mas ainda ali no paraíso. Por exemplo, quando Deus promete a Eva, né, que a descendência dela pisará a cabeça da serpente. Então, desde ali, essa promessa vai acompanhando, e as promessas de Deus foram mudando ao longo do caminho. Nós percebemos isso de uma forma muito profunda em Abraão. Abraão, ele é alguém que acredita nas promessas.